ditos de peregrinações, e nós rezámo-lo. Bendizei o Senhor, vós todos os servos do Senhor, que estáis no seu santuário todas as noites. E levai as vossas mãos em oração e bendizei o Senhor. De Sião, o Senhor te abençoe. Ele que fez o céu e a terra. Muito bem. Caríssimas amigas e amigos, espero que a última aula não nos tenha causado nenhuma indigestão. Ela foi muito simples. A última aula foi muito simples. Foi uma aula tipicamente de introdução. Hoje já vamos ter uma aula um bocadinho mais pesada, mais sequencial, porventura com mais texto, e é importante ir acompanhando. Eu daria 1 minuto, se alguém tem alguma questão, assim, que sinta que é muito importante para si, que queira, porventura, ter algum pedido de esclarecimento assim sobre qualquer coisa que ficou da última aula. Está bem? Se não houver, nós passamos já a seguir. Estou a ver que não há. Vamos então, porque é que ele me está a dar aqui uma coisa que eu não lhe pedi. Está bem. Portanto, receberam o temário para a aula de hoje. É como alguém já dizia, um temário um bocadinho mais alongado, provavelmente nas próximas aulas será ainda mais, logo veremos. Mas é um temário muito sumarizado e muito, eu diria, muito listado. É uma lista de muitas das questões que nós vamos abordar hoje sobre este tema importantíssimo, que são os princípios estruturantes da apocalíptica. A apocalíptica não é uma realidade a esmo, sem sentido. Não, a apocalíptica tem uma mensagem e nós vamos acompanhar esta sequência, caminhando passo a passo, para poder entrar então um bocadinho no âmago desta literatura. Como já vos dizia, a primeira aula foi muito genérica, de uma introdução muito geral, com a alusão aos conceitos fundamentais, principalmente às designações e não só, mas também alguns procedimentos genéricos. O que é que eu quero entender com procedimentos genéricos? É a questão do mundo, um pouco da metodologia, da abrangência, falámos da importância, portanto, são exatamente questões relativamente genéricas. Falámos acerca de algumas referências ao mundo dos apocalípticos. Hoje, nestes princípios estruturantes, vamos entrar mais em pormenor sobre isso. Eu diria mesmo que hoje é sim a primeira aula com substância mais estruturante. Falámos dos grupos, falámos dos movimentos, falámos da importância desta literatura. Temos temas estes que depois progressivamente vão ser estudados. Devemos ter aulas sobre o mundo dos apocalipses, os grupos, etc, etc. Hoje vamos mais detalhadamente debruçar-nos sobre exatamente estes princípios. O que é que são estes princípios estruturantes?
como vos dizia já exatamente agora, a apocalíptica não é uma coisa solta. É verdade que os textos da apocalíptica é difícil encontrar unidades profundas entre eles, mas tematicamente falando, estes princípios que hoje vamos abordar estão genericamente presentes em todos. Uns mais intensamente, outros mais ao de leve. Os grandes princípios teológicos estão mais ou menos presentes em todos. Nuns com mais realce, noutros, porventura, com menos. Portanto, por isso é importante nós olharmos exatamente para eles. Queria dizer uma coisa que é talvez difícil de compreender um bocadinho, mas explico. A literatura apocalíptica não é uma literatura estandarizada, ou seja, há um modelo, há uma espécie de forma e cabe tudo ali. Não. Por um lado, é uma literatura muito diferente da profecia. A profecia tem fórmulas muito, muito concretas, os oráculos são muito semelhantes, os temas estão relativamente próximos, a busca de Deus, a conversão. A literatura apocalíptica não tem este enquadramento assim tão preciso, embora haja muitos textos apocalípticos que tenham uma intencionalidade profética, mas não é um princípio fundamental. Não é um princípio fundamental. E, principalmente, ao estudarmos estes princípios estruturantes, vamos perceber a singularidade deste tipo de escritos. Há um conjunto de princípios, nós vamos insistir neles, vamos destacá-los, é acerca deles que eu vou chamar a vossa atenção e, desde já, quero avisar o seguinte: nós vamos hoje elencar os princípios, apresentar sumariamente as linhas de cada um deles, mas não vamos aprofundá-los. Aprofundá-los-emos depois, alguns deles que merecem mais destaque em aulas sucessivas. Portanto, sendo esta literatura uma literatura muito livre, e livre em quê? Livre no aspecto redacional e também livre um bocadinho nas temáticas que aborda. Portanto, não é uma literatura, como vos dizia, estandarizada. Não é uma daquelas literaturas em que se repetem os livros para dizer todos o mesmo à volta do mesmo. Há, nos apocalípticos, processos relativamente autónomos de textos para textos, de livro para livro, embora os princípios, o conjunto dos princípios fundamentais que lhe dão identidade estão, no geral, presentes em todos. São transversais. Os princípios globais, quer em termos estruturais, quer em termos teológicos, são transversais mais ou menos a todos os textos. Ora, vamos então ver se isto funciona. Princípios estruturantes da Apocalipse. Põe em modo de apresentação, em cima do lado esquerdo é o quarto iconezinho que aparece lá em cima. No meu aparece cá em baixo. Cá em baixo, ótimo, cá em baixo também. Pode pôr em modo de apresentação, só chuva. Tem ali uma espécie de tacinha de vinho para beber. É isso mesmo, exato. Pronto. Princípios Obrigado. estruturantes, então. Obrigado eu. Portanto, vamos exatamente aqui elencar agora, dentro da complexidade, e de facto é muito complexa, porque os livros são muitos, há princípios que percorrem todos os textos, mas em cada texto, muitas vezes, fruto de quê? Fruto da época da sua composição, fruto do ambiente dos autores dos livros. Eu digo autores porque há livros que nós só podemos falar de autores, não há um autor, aliás, o autor que é mencionado não é autor. Pronto, este é já um princípio que vocês têm de fixar para todos estes escritos. Estes escritos nunca estão identificados com uma autoria real, concreta. Não quero o quê? Nunca estão identificados com uma autoria. João, desculpe, desliguei o seu microfone sem querer. Estava aqui, desliguei toda a gente. Pode ligar?
Não, não está ligado. Pronto, então estava eu a dizer que esta literatura, que é muito rica, que é muito abundante, tem naturalmente pontos comuns e pontos específicos. Nós aqui vamos hoje tratar exatamente dos pontos comuns, que eu defini em dois âmbitos: princípios estruturantes, que são aquelas grandes ideias que marcam, que percorrem quase todos os livros, numas mais acentuados, noutras porventura menos, e depois há também os princípios teológicos, que são também muito importantes. Estes princípios comuns ajudam-nos naturalmente a definir, a perceber os códigos, os eixos de leitura e de interpretação desses textos. E, portanto, se há esses eixos, se há esses códigos, quais são eles? Poderemos conhecê-los, em que consistem? Podemos sistematizá-los? Vamos exatamente tentar ver. O que é que não andas? Agora continua a não andar. Já está. Já, mas eu não quero todo. Portanto, sistematizei em quatro grandes princípios que dão identidade à apocalíptica. E estes princípios, como vos disse, vamos dedicar-nos, antes de mais, a eles, para depois, mais tarde, desenvolvê-los detalhadamente. Assim, o primeiro é a relação profunda que existe entre a Torá, a lei escrita. Eu direi a seguir, ainda não desenvolvendo isto muito hoje, mas direi a seguir o que é que se entende aqui na Apocalíptica como Torá, como lei escrita. E a Alaká, a chamada lei oral. O que é que está aqui presente? Para os apocalípticos, para os grupos, para os movimentos, quando Deus deu a lei a Moisés, tinha 7 tábuas, porque 7 é o número perfeito, é a totalidade. Este código da totalidade é muito presente, é muito forte neste tipo de literatura. Os apocalípticos acham que eles são a expressão da totalidade da revelação, mas a Moisés Deus só deu 2 tábuas. Deu-lhe 2 tábuas, deu-lhe dois códigos e não deu mais. Então, qual é a grande tarefa dos videntes da Apocalíptica? É agora revelar o que está contido nas demais 5, porque a revelação completa é de 7 tábuas. Era assim que Deus programou e organizou a sua revelação, mas a Moisés bastava 2. E dessas 2 tábuas, desses 2 códigos, nasceu então, foi-se desenvolvendo a lei oral, que, como sabeis, eu tenho definido muito esta palavra alaká, porque significa exatamente o conjunto das tradições orais que vão orientando e sistematizando um pouco a mentalidade do povo, a forma de ser, de viver, etc., de interpretar a lei. Esta lei oral foi desenvolvida dentro do judaísmo, quer pelos grupos oficiais, fariseus, rabinos, principalmente, Qumran tem a sua alaká, os fariseus têm a sua alaká, a sua lei oral. Esta lei oral, estas tradições orais, foram mais tarde, como sabeis, e vocês já deram alguns cursos comigo em que eu aludi a esta realidade. Foram mais tarde, esta lei oral foi condensada, foi escrita naquilo que nós chamamos, ou a que se dá o nome da Mishnah. E a Mishnah, como sabeis, foi escrita
passou de tradição oral para tradição escrita, ou seja, aquilo que durante décadas, porventura, em alguns casos até durante séculos, porque há tradições contidas na Mishnah que são contemporâneas ao tempo do Novo Testamento. Também já falei disso algumas vezes. Os próprios judeus vão ao Novo Testamento muitas vezes para ver se algumas tradições que eles têm são mencionadas no Novo Testamento. E quando são aí mencionadas, porque temos a data da composição dos textos do Novo Testamento, quando são mencionadas, para eles é um sossego, porque sabem que estas tradições são antigas, não foram elaboradas à última hora. Ora, a Mishnah foi redigida, foi composta por escrito, não foi inventada, foi composta por escrito em 220, na Galileia, 220 depois de Cristo, na Galileia. E essa tradição oral, que agora passa a ser escrita, procura exatamente recolher as interpretações que os mestres, os grandes mestres do judaísmo, das Olha, já está isto, só que está sem som. Onde é que eu carrego para ter som? Tem que desligar o microfone, se faz favor. Vê lá se há alguma... Os outros estão a ouvir. Sim? Está tudo a ouvir, Aumenta João. Estamos. Sim, sim. Está bem. Então pronto, Sim. peço desculpa. Estava, portanto, eu a dizer que esta lei, que Estou estas aqui a ver. tradições... Em cima, lá ao ciminho de tudo. Isto é que é uma desgraça. Não sei nada destas coisas. Tem de fechar o microfone. Olha, espera aí. Estou aqui a ver um sinal. Se não chego lá... Vá. É claro, estou a ver se consigo lá chegar. Deixa eu ver. Veja lá se chega então. Consegue chegar? Tá, Padre João, pode continuar. Pronto. Então, este conjunto de todas estas tradições... É só lá vejo 3 pessoas, sei lá onde é que está o resto. Pronto. Não se preocupe com o resto, ouça você. Obrigada. Deixe o resto. O resto importante é só o resto de Israel. Mas, desculpa, eu acho que ela não está a ouvir. Agora tem até que ela não estava a ouvir. Por isso é que estava a falar. Bem, pronto. Então, esta lei oral é agora muito desenvolvida, detalhadamente desenvolvida, como comentário às tais tábuas da lei. Estão a ver o que eu quero dizer aqui? Uma relação profunda, estreita, entre a Torá, escrita, mas interpretada por estes apocalípticos, por esta tensão religiosa, política, social, destes diferentes grupos que vivem uma espécie de expectativa iminente da irrupção do reino de Deus. E, portanto, os próprios grupos vão adaptar aquilo que são os princípios da Torá, aquilo que é mais constante na Torá, à sua forma de vida através de tradições orais que vão crescer, que se vão desenvolver dentro dos próprios grupos. Portanto, nós devemos ter uma aula a falar sobre as comunidades apocalípticas, que são diferentes, há diferentes. Isto é um tema que ainda não está muito desenvolvido, mas já se identificam nos estudos que temos e a partir dos livros que chegaram até nós, já se identificam diferentes comunidades de natureza apocalíptica, ou seja, as expectativas que eram geradas e geridas, não se esqueçam, as expectativas que eram geradas e geridas no seio destes grupos não eram sempre as mesmas. Mas mesmo quando eram as mesmas, o processo da consumação desta esperança escatológica não era sempre o mesmo. Os atores não eram sempre os mesmos. E tudo isso está rodeado, naturalmente, de grandes tradições orais que vão dar corpo. Portanto, estávamos a dizendo, a Torá são estas 2 tábuas, os apocalípticos vão depois desenvolver paulatinamente, é um dos objetivos deles, é dar a conhecer o que estava contido nas outras tábuas.
Mas cada grupo tem o seu segredo. Esta é uma literatura muito segregacionista. Vamos lá ver se eu consigo dizer isto em termos mais, porventura, mais precisos. Segregacionista, ou seja, era uma literatura que definia contornos muito específicos para cada grupo. Nem todos professavam, ou melhor dizendo, todos eram monoteístas, mas nem todos professavam o mesmo tipo de monoteísmo. Todos eram dualistas, mas nem todos acentuavam este dualismo da mesma maneira. Bem, vamos avançar. Depois, um segundo princípio que também é estruturante, não se esqueçam da palavra estruturante, um segundo princípio estruturante é a fundamentação bíblica dos textos. Os textos apocalípticos não se vão basear nas tradições do Egito, da Mesopotâmia, dos povos de Canaã, das literaturas extra... Não, os textos bíblicos, os textos apocalípticos têm uma fundamentação muito consistente e muito insistente. Eles estão constantemente a recorrer. Por exemplo, vou citar um livro que, se tivermos tempo, ainda hoje vou aludir a ele, que é o livro dos Jubileus. O que é que o livro dos Jubileus faz? O livro dos Jubileus faz uma leitura do Gênesis e insiste num conjunto de personagens, de etapas e de momentos da história da salvação ligadas ao livro dos Gênesis, aos personagens do livro dos Gênesis. E tudo é fundado a partir de lá. Tudo é fundado a partir de lá. Alguns até chamam a este livro, Jubileus, o Pequeno Gênesis. Mas a forma como é narrado, naturalmente, tem muitas coisas. Hoje encontrava ao ler, ao preparar para esta aula, um comentário de um autor que dizia: esta literatura apocalíptica recorre muito àquilo que poderíamos chamar contos de fadas. Ou seja, recorre muito àquilo que poderíamos chamar contos de fadas, significa a coisas um bocadinho esquisitas, esotéricas, quase impossíveis, irreais, talvez seja a melhor forma, irreais, para dar beleza e dar fundamentação e dar singularidade aos próprios textos como tais. Depois, como vos dizia, a Torá é sempre o centro. Eu até preparei aqui um textozinho, deixa ver se o encontro para vos lerem. A Torá é sempre o centro desta literatura. Diz, a exegese apocalíptica diferencia-se da do judaísmo exegético clássico em vários aspectos. Por exemplo, o judaísmo clássico admite a revelação da lei feita a Moisés e não pensava em qualquer outra revelação. Os apocalípticos, para além da revelação confiada a Moisés, admitem as 7 tábuas que estão escondidas no céu, que deviam ter sido reveladas a Moisés, patriarcas e aos profetas, ao mestre de justiça em Qumran, etc., mas que agora estavam a ser reveladas só aos grupos apocalípticos. A fundamentação vem sempre a partir da lei de Moisés. É à lei de Moisés que eles recorrem. Estes segredos das 7 tábuas são revelados aos autores apocalípticos e daí deriva o nome desta, já que o termo é exatamente o grego, significa revelação. Portanto, a fundamentação bíblica é muito importante em toda esta literatura. Não pensem que vamos lá encontrar alusões a outras coisas externas. Não. É sempre como referência base aos textos da Escritura. Depois temos um terceiro princípio, que também é muito importante na literatura, são as figurações. As figuras, os personagens, os cenários, os símbolos, também esses são tipicamente bíblicos. Também esses são tipicamente bíblicos. Basta mencionar, e veremos isso também numa das aulas, mais adiante, mencionar os diversos livros e as
os personagens que servem para apresentar esses livros. É Esdras, que é um personagem importante na escritura, e que aparece aqui em diversos livros. São 6 ou 7 os livros apocalípticos ligados à pessoa de Esdras. Enoque, esta figura bíblica um bocadinho lendária, mítica, aparece com uma série de livros. São os patriarcas, ou seja, os filhos de Jacó, alguns dos quais têm textos muito bonitos. Já falámos aqui, havíamos falado também um dia destes, sobre o José que foi para o Egito, também é patriarca, também é filho de Jacó, o Benjamim, que também tem, o Levi, o Testamento de Judá, são vários, portanto, são sempre os personagens referenciais. Também há profetas que são referência. Por exemplo, o Apocalipse de Elias. Já na aula anterior eu aludi a isto. A Ascensão de Isaías, um livro muito importante que teve certamente influência e recebeu interpolações, ou seja, quem metesse lá frases cristãs naquele texto, porque ele parecia adequar-se bem a Jesus, porque Isaías era o grande profeta do messianismo, dos oráculos messiânicos sobre a vinda do Emanuel. Portanto, agora, colocar lá a pessoa de Jesus como concretização disso dá muito bem. Portanto, estas figurações bíblicas são constantes, são permanentes, têm exatamente tem muita relevância e eles incorporam estas representações, incorporam muito daquilo que é a mensagem, porque a mensagem bíblica está toda ela muito personificada, mas não são só os personagens, são também os cenários, os processos da revelação bíblica, os anjos, as aparições, os sonhos, etc., são naturalmente muito frequentes nesta literatura e eu diria, poucos são os textos apocalípticos que aludem a personagens que não vêm dentro da escritura. Neste momento estou a ver 2 ou 3, que é a carta de Aristeia, são os oráculos sibilinos de que não se fala muito na Bíblia, e não sei se há muitos mais que sejam atribuídos a personagens que não são personagens bíblicos, porque do resto depois é tudo personagens bíblicos. Também há alguns textos do Filão de Alexandria também aparecem aí incorporados. Bem, portanto, estes personagens e os autores do mundo Apocalipse estão exatamente incorporados no mundo da escritura. Portanto, eles estão sempre uma referência. E vamos a seguir daqui um bocadinho ver como é que eles entram aqui em cena. E depois temos também os grandes princípios doutrinais, que eu também, mas não é por chinesice minha, que eu também defini em 4 grandes princípios doutrinais. Não quer dizer que não pudéssemos fazer um elenco muito mais vasto, mas aqui interessa-nos, como eu dizia há pouco, encontrar eixos, critérios comuns que nos permitam ter uma ideia para percorrer estes escritos. Estes 4 grandes princípios doutrinais, que depois também desenvolveremos a seguir são a questão do tempo, o tempo presente. A doutrina é importante. O tempo presente que estes grupos vivem é um tempo mau, é um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento. Depois, um outro princípio de caráter doutrinal, podemos dizer teológico, é a intervenção de Deus na história. Deus é o Senhor da história e Deus intervém. Quando? Pois os apocalípticos procuram mostrar que a intervenção de Deus está iminente, é próxima. E os grupos devem apressar essa intervenção. Porquê?
porque é a intervenção de Deus que vai restabelecer de novo a harmonia da história. Um outro princípio importante é que os justos, os fiéis, serão recompensados. E, portanto, agora, quem são esses justos? Quem são esses fiéis? Já vos disse que esta literatura é muito seletiva e é muito dicotómica, ou seja, nós, os bons e os outros. Estes nós são os grupos. Ora, os justos serão recompensados, é isso que os anima na esperança, é isso que os anima na luta, é isso que os leva a não desfalecer na sua caminhada. E a contraposição aos justos que serão recompensados, temos os ímpios que são castigados. Esta literatura apocalíptica é uma literatura muito marcada pela questão da punição, pela questão da vingança de Yahvé, pela questão da intervenção do castigo. Yahvé é um Deus que há de fazer justiça, já que os grupos, na sua pequenez, nas suas dificuldades, na sua vivência histórica, não beneficiam dessa justiça. Têm de viver escondidos, não podem confessar verdadeiramente a sua fé. Falaremos disso quando abordarmos algumas hipóteses sobre as origens da apocalíptica, quando é que ela começa, principalmente quando ela se desenvolve. E ela desenvolve-se em épocas de crise, em épocas de tensão, em épocas de conflito e de grande perseguição exterior. Normalmente movidas por quem? Movidas pelos impérios ou então pelos grupos adversos. Ora, se os justos são recompensados, são premiados, os ímpios serão castigados. E esses ímpios são todos os outros. Esta ideia de ser ímpio nos grupos apocalípticos não é igual a ser descrentes. Há uma classificação genérica. Os ímpios, antes de mais, são todos os pagãos são ímpios. E, portanto, o judaísmo tem isto na sua alma. Os apocalípticos traduziram isto de forma, eu diria, real, concreta, vivencial, existencial. Todos os que não eram do seu grupo eram ímpios, mesmo que fossem judeus, mesmo que fizessem parte do povo de Israel. Mas os pagãos, esses eram os ímpios por excelência. Portanto, temos aqui estes 4 grandes princípios que depois percorrem toda a apocalíptica. Qualquer livro apocalíptico que vocês leiam, ou textos que nós ainda aqui vamos, ao longo do tempo, analisar um ou outro, não vão ser textos longos, mas alguns textos que depois serão também enviados, espero para a próxima aula já enviar-vos um, estas questões estão lá presentes, mesmo que às vezes não seja naquele pedacinho de texto que eu vos envio, porque também não é minha intenção ocupar-vos o computador todo. Ora, continuamos. Portanto, continuamos ainda dentro deste tema, os princípios estruturantes, e agora vamos falar essencialmente do primeiro princípio, que é uma questão de exegese e de interpretação da lei. Uma questão de exegese e interpretação da lei. E o primeiro problema que se põe ou que eu ponho, é como é que estes grupos olhavam para as tábuas da lei. Já vos disse que eram 2. Já vos disse que recorriam a eu diria, uma panóplia muito grande de tradições próprias, umas que são comuns ao judaísmo em geral, outras que são próprias de cada grupo. Com isso formam as suas tradições, com isso formam os seus códigos e os seus modos de vida. E como é que o judaísmo oficial olha para estes grupos? Ora, o judaísmo oficial olha para estes grupos com desconfiança. Portanto, a relação que estes grupos fazem entre a lei escrita, a Torá, e as suas tradições orais levam os grupos particularmente, e ponho aqui este particular
que não é exclusivo. É um particular que é um tempo em que isto se nota mais, que é o período dos rabinos, do rabinismo, ou seja, depois da destruição das instituições judaicas, ou seja, do ano 70 da nossa era. O ano 70, com o fim do templo, o fim do culto, o fim do sacerdócio, dos sacrifícios, das festas, a precariedade na vivência do Shabat, porque estão em terras diferentes, leva os mestres da lei a desconfiar de tudo aquilo que não sejam interpretações que eles advogam, que eles definem, que eles marcam como únicos processos. E por isso, nós podíamos quase perguntar, mas a lei dos rabinos não é a mesma lei em que se fundavam estes apocalípticos, estes homens desta literatura, não era a mesma? Sim, a lei era a mesma. Mas os processos interpretativos, a compreensão dessa mesma lei era diversa, era diferente, não estava padronizada. Os grupos introduziam especificações para salvaguardar a sua identidade. Eles próprios se definiam também como os mestres desta interpretação. E por isso nós vamos verificar que os fundamentos da apocalíptica estão nas tábuas dadas a Moisés, nas 2 tábuas dadas a Moisés, é verdade, mas esses fundamentos depois vão ser muitas vezes interpretados. Como nós vemos, também há sinais, por exemplo, na própria Mishnah, onde vemos alguma complementaridade e também alguma oposição aos processos apocalípticos. Os apocalípticos leem a lei, vamos dizer, muitas vezes de uma forma dúbia, de uma forma não precisa. Eu diria mesmo que a exegese apocalíptica não é uma exegese fechada, não é uma exegese restrita a interpretações definidas como padrão. Não, muitas vezes fica sujeito essa exegese, essa interpretação, essa hermenêutica dos textos fica sujeita àquilo que os grupos pretendem impor e apresentar. E então aparece aqui exatamente esta questão que já estava a referir-vos. Que é que não andas? Que é que foste para aqui? Falta pôr em modo de apresentação. Falta. Devo ter carregado ali. Portanto, aqui coloco exatamente esta interrogação que já atrás vos deixei perceber. Como é que interagiam os rabinos, os defensores da lei, quando já não havia outras instituições que definissem o judaísmo, com a mensagem destes grupos apocalípticos? O rabinismo sempre desconfiou da apocalíptica. Sempre. E desconfiava de tal forma que há um rabino que diz que os ossos dos apocalípticos não hão de chegar ao fim dos tempos, à vida eterna, assim uma interpretação que tenho presente, mas que não fui agora buscar a propósito, mas era exatamente assim. Porquê? Porque os apocalípticos queriam que o fim, a escatologia acontecesse quando eles pensavam. E os rabinos não pensavam assim. Pensavam que, de facto, o tempo, a história é uma categoria importante para se viver. Os apocalípticos não. A história, o tempo, não tem grande sentido, porque é um tempo difícil, que é um tempo de amargura. Então, estes grupos, ou estes 2 mundos de literatura, porque o rabinismo tem muita literatura, os midrash, os targumes, as agadás, essas coisas todas, são exatamente literatura de caráter rabínico. E imediatamente estes homens da lei, estes homens da Torá,
desconfiavam da apocalíptica e olhavam-na com desdém e desprezavam os seus métodos. Para os rabinos, a interpretação da lei é uma interpretação fechada. Ou seja, tem de se comentar a Escritura a partir do texto da Escritura. Aliás, é um princípio muito importante da exegese rabina. A Escritura comenta-se pela Escritura. Portanto, um texto ganha sentido à luz de outro texto paralelo. E é na sequência destes paralelismos de textos que os rabinos desenvolvem a sua mensagem, a sua doutrina. Os apocalípticos não querem nada disso. A interpretação da lei é feita ad hoc, é feita de forma circunstanciada, ou seja, de acordo com as circunstâncias. Os métodos da apocalíptica muitas vezes são métodos esotéricos, não fixos, não canónicos. E, portanto, o rabinismo tinha muito esta ideia de que a mensagem estava fechada, era preciso interpretá-la, era preciso dar a conhecer, mas sempre dentro dos parâmetros dessa mensagem. Para além disso, o rabinismo responde a esta pergunta: há que aguardar uma nova revelação? Lembram-se que eu fiz esta pergunta na aula anterior com outra fórmula, se a apocalíptica é uma outra revelação, e disse-vos na altura que a apocalíptica não é uma outra revelação, mas tem fórmulas, tem métodos, tem contraposições que, por vezes, aparentam outra forma de revelação. Não é uma nova revelação, mas parece ser uma outra forma de revelação. Ora, é exatamente isto que distancia o judaísmo oficial, particularmente o judaísmo pós-bíblico, e pós-bíblico significa, para o judaísmo é depois de 70, para nós é depois de fechar o último livro do Novo Testamento. Para nós a Bíblia encerra-se com o último livro do Novo Testamento, que não quer dizer que tenha sido o Apocalipse, mas provavelmente até é capaz de ser. Eu nunca analisei bem este problema, mas até pode suceder que o quarto evangelho seja posterior à composição do Apocalipse. Até pode ser assim, mas não vou agora aqui afirmá-lo de forma canónica não, porque eu não dou cânon, mas solene. Mas para o judaísmo, o fechar do judaísmo é exatamente o ano 70, quando as suas instituições desaparecem. Aí inicia-se uma nova forma, uma nova expressão do ser judeu, do estar como judeu no mundo, vivendo a mensagem, a mesma de sempre, mas agora em termos diferentes. Portanto, para o rabinismo não há uma nova revelação. A revelação pós-bíblica é aquela que Deus revelou na Escritura, no Antigo Testamento, designadamente no Antigo Testamento, no texto hebraico, porque era esse que eles aceitavam, não aceitavam os textos gregos do Antigo Testamento, quais são o livro da sabedoria, os livros dos Macabeus, ainda hoje nunca fizeram parte do cânon judeu, Ben Sirá, etc., embora, do cânon hebraico, embora sejam livros de muita estima para eles. Portanto, esta é uma grande questão, se há que aguardar ou não uma nova revelação. Para os apocalípticos, há como que aguardar uma nova revelação. Não porque a lei não seja fundamental, mas porque Deus não revelou toda a mensagem que tinha para revelar, que é o conteúdo das outras 5 tábuas. Os rabinos nunca aceitaram essa dicotomia entre tábuas reveladas e tábuas guardadas no segredo dos grupos piedosos ou específicos. Nunca aceitaram essa divisão. A Torá é a totalidade. Na Torá está tudo. Na Torá estão contidos todos os princípios fundamentais para a salvação. A história da salvação está lá. Portanto, os rabinos negam exatamente esta hipótese
porque a Torá já tem tudo, basta-se a si mesma e não há nada mais que esperar. Prestem bem atenção àquilo que eu estou a dizer. A Torá já tem tudo, basta-se a si mesma e nada mais há a esperar, porque o que agora há é a explicitar essa Torá. E, portanto, na medida em que a Apocalíptica introduz núcleos de mensagem diferentes, naturalmente, o rabinismo não aceita essa perspectiva e, portanto, estabelece aqui esta dicotomia, que é sempre uma dicotomia entre a fundamentação da Torá e a validade da lei oral, ou seja, da lei escrita, da lei oral face à lei escrita. Avançamos um bocadinho mais. Estamos sempre dentro destes princípios estruturantes e estávamos a dizer há um bocado, elenquei-vos aqueles 4 grandes princípios estruturantes e agora estou a passar um bocadinho mais em pormenor esses mesmos. O primeiro era exatamente a relação entre a Torá e a lei oral, a Halakha. O segundo é a fundamentação bíblica dos textos. E aqui na fundamentação bíblica dos textos apocalípticos, 2 ou 3 princípios a ter presente. A Escritura é a grande fonte, é a grande base de toda esta literatura. Nisso estamos de acordo. A Escritura é a grande base, é a grande fonte a que recorrem todos os livros da literatura apocalíptica. Não ides encontrar nenhum livro, quer que eu vos indique, quer que vocês encontrem, que não tenha sempre uma referência fundamental aos textos bíblicos. Não tem. Aos textos e até aos personagens. E a muitos mecanismos. E ao monoteísmo. Não há nenhum texto da tradição apocalíptica que não seja textos essencialmente monoteístas. Não há outras divindades, não há politeísmo ali. Portanto, há uma fundamentação muito consistente, muito séria, e eu diria não só consistente, persistente, porque é constante as referências aos textos bíblicos. Mas, nesta fundamentação bíblica dos textos, o que é que os apocalípticos fazem? Os apocalípticos criam novas leituras, novas hermenêuticas, nova forma de olhar e interpretar, novas perspectivas para situar os textos, utilizando-os muitas vezes já mais ao seu gosto do que dentro daquilo que era uma leitura canónica proposta, porque no Antigo Testamento já há leituras propostas. Já vos tenho referido várias vezes, a muitos de vocês já me ouviram isto, o judaísmo preocupava-se em apresentar uma perspectiva que fosse considerada digna de fé, canónica, digna de fé, merecedora de fé. Então, por exemplo, a lembrar de alguns livros que tiveram uma crise grande. Foram livros que estiveram ali na corda bamba durante muito tempo. Por exemplo, tenho citado, e conheceis, o Cântico dos Cânticos. Era um livro que estava ali, era admirado, era um livro querido, era um livro bonito, mas havia quem defendesse que aquilo era um simples livro de expressão de amor humano, até diziam de Salomão por uma donzela que ele muito gostava, etc, etc. Até que o judaísmo, nas suas instituições que definiam estes princípios, e aqui concretamente no Sínodo de Avna, é a grande reunião dos mestres judeus no início dos anos 90 da nossa era, depois da destruição do templo e da recomposição, do refazer-se do choque. E porque é que se chama de Avna? E Avna era uma pequena, ou Jamnia,
era uma pequena cidade ali perto de onde hoje, um bocadinho ao sul, de onde hoje fica Tel Aviv, de que só há uns restozinhos, porque a cidade foi destruída. Mas aí nesse sínodo, que demorou muito tempo, se juntaram os grandes mestres, que tinham as escolas, para analisar como interpretar alguns textos, para que eles não dessem aso, para que eles não permitissem interpretações divergentes, interpretações vagas, para que não deixassem os fiéis, que agora não tinham tempo, não tinham sinédrio, assim desorientados. E nesse sínodo, por exemplo, o Cântico dos Cânticos foi interpretado como sendo o amor de Deus pelo seu povo. Deus é o jovem que procura a sua amada, e a amada é o povo de Israel, a esposa de Deus. Tema este que depois, mais tarde, também vai ser utilizado na literatura do Novo Testamento, como sabeis. A Igreja é a esposa de Cristo. Portanto, estamos aqui, é a cabeça, é a esposa. São Paulo utiliza muito esta exegese para dizer que a Igreja é como a Eva que foi tirada da costela de Adão, nasceu aqui no caso concreto, São João nasceu do peito aberto, de onde veio sangue e água, nasce a Igreja. Ora, estas leituras hermenêuticas que os rabinos fazem dos textos bíblicos que lhes servem de fundamento, muitas vezes advogam, levam, conduzem a atitudes e a princípios muito diferentes, como seja, por exemplo, apressar a escatologia, o fim do mundo, a forma como este fim do mundo vai acontecer. Estes princípios estão muito difundidos, nós vamos tê-los no Novo Testamento também, alguns deles. Há certamente influências de alguns destes grupos na sua linguagem que vão também entrar no mundo do Novo Testamento. O fogo, o abalar os céus, a destruição do universo, etc., etc., são depois fundamentados nestes textos bíblicos, por parte dos apocalípticos, recorrendo a quê? E aí está o segredo, recorrendo a visões, a sonhos, visões, sonhos e a símbolos e imagens que depois são, diria, reinterpretados em contextos diferentes. Ora, portanto, dentro desta fundamentação bíblica, o primeiro objetivo era o de dar a conhecer os mistérios contidos nos textos bíblicos e que ainda não tinham sido revelados. Ou seja, estes grupos que estão na gênese destes livros, desta literatura, qual era o seu grande objetivo? Havia mistérios que estão nos textos bíblicos, mas nós ainda não os conhecemos. Eles não foram desvendados, não foram revelados, continuam um bocadinho no segredo, ainda estão tapados pelo véu que nos separa de Deus. Revelar significa tirar o véu. Ora, é exatamente um bocadinho este princípio que os apocalípticos têm. Não pode, vamos dizer, o nosso grupo não pode continuar na ignorância de mais revelação. De uma revelação que, não sendo alternativa, é mais consistente, é mais específica, é exatamente mais iminente no sentido de apressada, é muito mais próxima. Os apocalipses defendem a aproximação do fim, dentro daqueles 4 princípios. A aproximação do fim, com a intervenção de Deus na história, ou através de alguém, do seu Messias, por exemplo, para punir os maus, os ímpios, e premiar os bons para os libertar dos sofrimentos. Portanto, este objetivo de dar a conhecer. Portanto, os apocalipses não querem destruir os textos bíblicos, querem aprofundar de forma diferente o seu sentido e os mistérios que esses textos bíblicos contêm e que ainda ninguém lá chegou. E por isso eles vão fazer um trabalho neste sentido. Para isso, o que é que eles fazem? Olhem, 2 coisas muito simples. Recorrem a leituras dúbias, aquelas que dão para os dias quentes e para os dias frios, dão para de dia e dão para de noite.
Estão para o café com açúcar ou para o café sem açúcar. Aquelas, quer dizer, nunca erram, porque as leituras são dúbias, são de sentido aberto. E muitas vezes, mais do que sentido aberto, são ambíguas. São textos que ficam um pouco na ambiguidade. Será que vai intervir? Será que não vai intervir? Será que é hoje ou será que não é hoje? Temos princípios destes no Novo Testamento. Também. São Pedro, na sua carta, diz muito bem. Alguns lamentam-se que o Senhor nunca mais vem. Não é? Já ouviram certamente muitas vezes este texto. Muitos de vós lamentais, estáis impacientes, o tempo é difícil, somos perseguidos. O Senhor nunca mais vem. Ele diz que ia vir, estou à porta e bato. O Senhor vai vir. E São Pedro dizia, mas o que é isto do tempo? 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Isto é, naturalmente, uma literatura, uma afirmação de que o tempo é muito relativo face à eternidade de Deus. Mas é um bocadinho estes textos, que estas expressões, às vezes um bocadinho dúbias, ambíguas, que deixam o sentido aberto, que depois cada grupo ou cada crente pode concretizar, que nós temos aqui nesta literatura. Além disso, vemos que estes grupos recorrem, como vos dizia há pouco, a visões que muitas vezes são angélicas, consta de receber mensageiros de Deus, e normalmente há uma categoria que aparece muito nesta literatura, que são os anjos da face de Yahvé, os anjos que assistem a Yahvé, aqueles que estão próximos, designadamente os arcanjos, os chefes dos anjos, arquê, os príncipes, os fundamentos da angiologia. A Apocalíptica recorre constantemente à angiologia, ou seja, angelologia. Não é angiologia, porque isso é o estudo de outra coisa. A angelologia recorre constantemente a este tipo de mensagens que provêm de Deus e que vêm revelar segredos. Pois são os sonhos, também estão presentes no Novo Testamento. Por exemplo, quem ler o início do Evangelho de São Mateus vê como o sonho é um lugar de revelação. E nos profetas Ezequiel, então, imenso. O sonho é um lugar de revelação. O sonho é um tempo, é um espaço onde o vidente, ou aquele que tem estes sonhos e estas manifestações, encontra e dá sentido a tantas coisas que não é possível ter. Ou então também revelações noturnas, para, na escuridão da noite, discernir a luz e os princípios orientativos para a vida. Portanto, nesta fundamentação, temos depois os personagens. Os personagens que vêm do mundo bíblico, mas fazem parte agora do mundo irreal, do mundo, às vezes até o mundo fora da realidade temporal, fora da realidade sensível. Estes personagens, alguns são aqueles que já vos referi, mas situam-se num novo mundo, situam-se numa outra realidade, já não é o tempo deles. Quando falamos do os livros de Esdras, já não estão no tempo de Esdras, estão noutro tempo. É um mundo agora diferente. O personagem não dá com o tempo, e aquilo que se narra ali não dá com o personagem. Dentro da Bíblia também é assim. O livro de Daniel não tem que ver com o tempo em que o texto é composto. Fala-se do Império de Babilónia, aí não há nenhum Daniel. Aquilo refere-se provavelmente ao tempo de crise antes da ruptura com os macabeus contra o Império Seleucida. Ora, estes personagens são então apresentados num mundo que não é o seu. E estes personagens assumem como que novas vidas diferentes, que não são aquelas que têm nos textos evangélicos, nos textos bíblicos, quando tem o seu nome. Por exemplo, o José, aquilo que é narrado do José do Egito não é aquilo que
o José teve. É um romance para promover o apostolado entre os egípcios numa época já mais tardia. E, para além disso, esta fundamentação bíblica também obedece a este princípio da pré-determinação. Tudo foi programado. A revelação está pré-determinada. Os acontecimentos desencadeiam-se não de acordo com o desejo dos intervenientes, mas de acordo com Deus. Mas os intervenientes podem conhecer este tempo, podem ajudar a conhecer este tempo para preparar o quê? Para preparar os seus seguidores, porque os seguidores têm de estar preparados para poderem responder, para viverem segundo esse conhecimento secreto. Se os seguidores destes grupos viverem de acordo com esses segredos, com essa mensagem que é secreta, eles não vão ser apanhados de surpresa. É muito importante esta questão. Os apocalipses procuram dotar os seus membros, e os livros têm essa finalidade, dotar os seus membros para que eles não sejam apanhados de surpresa, para que eles não sejam apanhados desprevenidos. Eles devem estar preparados. Há que conhecer esta pré-determinação. Há que conhecer este tempo de que só Deus sabe e que agora os membros dos grupos passam também a conhecer, mas não devem revelá-lo, mas não devem dar a conhecer a outros. Devem guardá-lo para si, porque é isso que lhes dá segurança, é isso que lhes dá identidade. Isto também é extremamente importante para compreender esta literatura. Vamos agora avançar um bocadinho mais, portanto, já demos aqui dos tal 4 grandes princípios estruturantes de que vos falava, já demos 2, vamos agora passar a um outro, que é a questão das figurações, das imagens. Ora, a linguagem destes escritos, em muitas das situações, é uma linguagem relativamente... deixem-me avançar. É uma linguagem mítica. O que recorrem é uma linguagem que tem presente figurações, que tem muito de irreal, são próprias de um mundo animal, estranho, simbólico. Muitas destas figurações, apesar delas virem da Bíblia, na sua grande maioria, mas reparai que há muitas que, vindo da Bíblia, são depois configuradas de forma diferente. Vede que nesta literatura muitas das figuras são figuras para amedrontar, para criar pânico, são animais ferozes, são monstros marinhos, são figuras às vezes até buscadas fora do mundo bíblico, que pretendem criar ali uma espécie de ansiedade para que estes grupos se mantenham fiéis. Portanto, temos este mundo estranho em que estas figuras assumem muitas vezes significados que são congénitos à sua própria representação. Muitos destes motivos de caráter mitológico provêm do ambiente religioso e também do religioso judaico e do mundo mais alargado, do espaço judaico e ainda mais, principalmente com grande repercussões populares. Os grupos, as camadas populares, como nós sabemos, cultivam sempre figurações, umas assustadiças, outras assustadoras, e muitas para meter respeito, impor formas de comportamento. Temos-las muito aqui. Por exemplo,
a queda dos anjos. É uma figuração bíblica que aparece imenso nesta literatura. Os anjos caídos ou decaídos, os anjos transgressores, os anjos desobedientes que estão na origem e na causa do mal. Esta figuração dos anjos caídos pretende, de alguma forma, salvar o quê? In genere, portanto, globalmente, esta figuração pretende salvar e mostrar que Deus não está na origem do mal. E por isso também se recorre muito aos cenários mitológicos da criação, onde há monstros marinhos, Leviatã, Raabe, que até aparece também em muitos textos bíblicos. Essas são figuras que vêm de um cenário semita. Algumas delas estão ligadas ao mundo babilónico, onde os judeus viveram, e, como sabemos, a teologia da criação em Israel desenvolveu-se muito a partir da experiência em Babilónia, para mostrar que não eram esses monstros, essas figuras mitológicas, que eram os senhores do tempo e do mundo, mas que era Yahvé. Mas depois era necessário também salvaguardar que o mal não era obra de Yahvé. E, portanto, aparecem aqui os desenvolvimentos criacionistas, ou seja, textos que apresentam teorias sobre a criação. E então a criação, a fundamentação do mal normalmente recai sobre estas figuras. Ora, e algumas dessas figuras são apresentadas quase como divindades. Por exemplo, as divindades do caos. O caos é também um universo de vida. E o caos é controlado por essas divindades míticas, onde reina a desordem, não reina a harmonia. A harmonia é obra de Yahvé, é obra de Deus. Os monstros marinhos, até temos um exemplo dentro da própria Bíblia. A baleia de Jonas é uma figuração aproveitada do mundo destes monstros marinhos para se tornar uma espécie de instrumento de salvação, para salvar Jonas e não aqui para o destruir. Portanto, há aqui uma espécie de releitura teológica desta questão. Mas vamos avançar, senão o tempo não nos permite, e eu queria chegar onde pensava. Ora, portanto, toda a encenação do mundo, do espaço apocalíptico, é tomado deste quadro cultural do judaísmo. Mas atenção, este quadro cultural do judaísmo partilha, em muitas situações, daquilo que é o quadro cultural das culturas onde está inserido, onde se desenvolveu. Está em Babilónia e traz de Babilónia um património que depois vai tentar purificar. Esteve no Egito, tem o mundo de Canaã ali à volta, tem os deuses, os cultos de Baal, etc. Portanto, há aqui um quadro cultural muito rico no judaísmo que depois é preciso, diríamos, purificar. E os apocalípticos vão fazer essa purificação, colocando tudo ao serviço desta primazia de Yahvé. Mas estas figurações são exatamente próprias de um outro mundo, de um espaço irreal. Ou seja, quando eu digo irreal, é um espaço que não é aquilo que estão a viver. É um espaço e é uma forma de vida que não é real, que não é concreta, que não é vivencial verdadeiramente, é imaginária, é mítica. Hein? O presente é sempre lido a partir de tipologias anteriores. Temos o tipos, o tipo, o paradigma, e temos o antiparadigma. Portanto, passa-se do paradigma ao antiparadigma. São Paulo também utiliza isto, Adão e Cristo, por exemplo, e não só. Ora, também na Apocalíptica, este modelo de reler o passado a partir de critérios do presente para que ele se torne significativo no presente é muito... Ou seja, faz-se um recurso ao passado, mas está-se a pensar no presente. E por isso recorre-se aos personagens.
Os personagens são aqueles que transportam essa realidade do passado para a reassumir no presente, para que o presente tenha fundamento nesse passado, mas significa agora uma realidade nova. E por isso, no geral, isto também é uma figuração, os personagens têm uma espécie de segunda vida. Eles reassumem uma nova vida, principalmente a partir de uma espécie de reencarnação. Reencarnam de novo. Quem dizem os homens que eu sou? Os dizem que é João Batista, que é Elias que voltou aqui a reencarnar. Estás a ver? O Novo Testamento também tem ecos destes. E o Herodes, que era, diríamos dizer, um safado, diz, não, João, não é, porque esse eu mandei matar. Não há cá segundas vidas. Mas, para os personagens apocalípticos, o Adão volta outra vez. Temos a vida de Adão de novo referente àquilo. O Adão e todos os demais. Os personagens que já vos falei. O Salomão a compor salmos depois do ano 64, porque o pai tinha composto salmos, que era David. O Salomão, que era um filho e também era nobre, tinha também compor salmos. Portanto, eles têm uma segunda vida. Para ele, não importa o tempo em que o fazem, mas não é certamente o tempo da sua vida real, não é o tempo da sua existência. Portanto, em determinados cenários, estes personagens reencarnam, noutros ressuscitam. O Enoque, como que ressuscitou. O Elias, como que ressuscitou. E há vários outros que vêm dentro desta segunda vida, um segundo tempo para a sua vida. E, finalmente, aparecem, muitos manifestam-se. Nesta espécie de segunda vida há uma espécie de manifestação, uma espécie de epifania que vem a dar sentido a estas figuras, a estes personagens bíblicos que agora intervêm de uma forma muito concreta, muito densa, muito rica, diríamos mesmo, e que coordenam ou concentram em si todo o drama, todo o decorrer da ação que vai acontecendo. Portanto, temos três, falta-nos um daqueles eixos de que falávamos, dos 4, e esse eixo é exatamente este dos grandes princípios doutrinais. A Apocalíptica tem princípios doutrinais próprios. E os princípios doutrinais ou teológicos, se quiserem, também eu os resumi em 4. Desculpem se eu não me enganei, não. Também eu os resumi em 4. Não é para fazer paralelo com as estruturas, mas são princípios que há um princípio estruturante que é de caráter doutrinal e podemos desdobrá-lo em 4 grandes eixos, 4 grandes perspectivas. Portanto, também aqui nós temos um enquadramento bíblico, temático. Muitas vezes este enquadramento é compatível com a teologia bíblica do Antigo Testamento. Ou seja, os apocalípticos não têm de ter sempre uma teologia singular. Têm matizes nessa teologia que muitas vezes são singulares, mas muitas vezes, sei lá, o monoteísmo é a recompensa dos justos é um princípio. Agora, como é que isso depois decorre? Aí é a questão, a especificidade do mundo do Apocalipse. Portanto, aqui também esta questão é muito importante, principalmente a questão do Deus dos Apocalípticos. O Deus dos Apocalípticos não é um outro que o Deus do Antigo Testamento, ou do judaísmo em geral. Não há outro Deus. A sua intervenção na história pode então ser apresentada de forma diferente. A sua intervenção na história pode ser apresentada de forma diferente. Nós falamos muito do Antigo Testamento, da apresentação de Deus numa perspectiva, como é dizer, pedagógica. Os profetas vão falar numa perspectiva de bondade, de comunhão, de amor. Os apocalípticos normalmente falam da intervenção e da presença de Deus na história de uma forma acutilante,
de ruptura, de cisão, até de estrangulamento de grupos. E daí muito daquilo que vem no Antigo Testamento, a própria linguagem, a linguagem que hoje definimos muitas vezes como linguagem de violência, ela é depois até mais desenvolvida, muito mais desenvolvida, nos livros apocalípticos. Ela está muito mais presente. A intervenção da divindade no mundo dos apocalípticos é terrível, é acutilante, é marcante, é destruidora. Os fins, a escatologia apocalíptica é uma escatologia de grande violência, Portanto, mesmo apresentada de forma dualista, muitas vezes de forma até vingativa, às vezes com marcas de grande primitivismo, criando grandes rupturas e clivagens, há os princípios teológicos, principalmente no que diz respeito à identidade de Yahvé, se na prática são diferentes, o princípio teológico é o mesmo. Ora, estes grandes princípios doutrinais da apocalíptica, portanto, que eu dizia que podemos resumir em 4, passo a apresentá-los. Primeiro, o tempo presente é mau. A história atual é má. O que está no mundo a acontecer é a expressão do reino do mal, da supremacia dos tiranos, da supremacia dos poderosos que perseguem os humildes, os simples, os hassidim, os pobres. Este tempo é mau. Por isso, há que, diríamos, pedir que a sua brevidade seja rápida, ou seja, que ele termine rapidamente. Temos a expressão disto também no nosso Apocalipse. Se pede, porque é um tempo de injustiça, é um tempo de perseguição, de guerra, de fome. São muitas as calamidades que são mencionadas nestes escritos apocalípticos para dar corpo, para definir e para apresentar exatamente este tempo presente. O presente é mau. Por isso, os apocalípticos vão depreciar, não vão valorizar a história como o tempo da salvação. Como nós hoje valorizamos, é verdade que é uma perspectiva diferente, é mais recente, mas os apocalípticos não. A história é sempre um espaço de sofrimento e de dor. O povo de Israel é constantemente perseguido. Os fiéis são objeto de perseguição e, portanto, há que apressar o fim. O tempo presente é mau. Outro princípio é, de facto, Deus intervém na história através do seu Messias, através de alguém que realiza as esperanças que Deus promete aos seus fiéis. Chamemos-lhe Messias, chamemos-lhe um doutor, chamemos-lhe um grande profeta, chamemos-lhe um sumo sacerdote. Há sempre alguém que vai intervir para se contrapor aos agentes do mal, para expulsar os ímpios da Eretz, da terra de Israel, para purificar o templo. Estás a ver? Tudo isto são temáticas muito presentes no Apocalipse. E a intervenção deste agente que age em nome de Deus, deste enviado de Yahvé, é a intervenção dele que vai fazer justiça e vai recompensar, como há pouco vos dizia, os justos. Os justos serão recompensados porque ele vai vingar o seu sofrimento. Há muito na Apocalíptica esta expressão, que eu acho que não é uma expressão teológica, mas é uma expressão que recorre muito às formas de Deus intervir, que é exatamente uma expressão vingativa. Deus vai vingar, até se diz o dia da ira de Yahvé. O Yom Adonai, o dia da ira de Yahvé, o dia em que Deus vai fazer justiça. Quando se diz o dia em que Yahvé vai fazer justiça, não vai fazer justiça.
Ele vai é punir, castigar, eliminar os ímpios. Para isso a justiça apocalíptica, exatamente, é a vingança. É a supremacia dos grupos, dos movimentos, daqueles que se consideram os únicos verdadeiramente fiéis. E esta intervenção, este intervir na história, é para preparar uma nova Jerusalém. Chamei uma nova Jerusalém, mas podia chamar um novo Éden, um novo espaço, como aliás, e chamei Nova Jerusalém porque é o termo que também vem no nosso Apocalipse, no Apocalipse, no Novo Testamento, em São João, não é? A Nova Jerusalém é este espaço de encontro e de comunhão entre Deus e o seu povo. Isso deve ser preparado por esta intervenção de alguém que é o enviado de Deus. E então temos exatamente este lugar teológico assim definido. E como também há pouco dizia, os ímpios serão punidos, Deus intervém para os castigar, e os ímpios são os infiéis. Os modos de intervenção são vários. Os modos de intervenção de Yahvé para castigar os infiéis são vários. Pode ser através do juízo, um julgamento. Pode ser com o lançar estes ímpios no Sheol, no fogo e enxofre. São dois elementos que aparecem muito. Pode ser o arruinar da harmonia do cosmos. Da harmonia do cosmos. Reparai que os autores do Novo Testamento, quando falam da catástrofe de Jerusalém, recorrem também um bocadinho a essa linguagem. Ou seja, há aqui lugares comuns. Muitas vezes vai-se buscar o quê? Mais uma figuração, mais uma comparação bíblica. Comparar esta intervenção para castigar os ímpios aos dias de Sodoma. Aos dias de Sodoma, onde a terra foi abrasada e não ficou ninguém, não se salvou ninguém. Muitas vezes esta intervenção é exatamente para marcar várias coisas, uma das quais é que é Deus que marca o ritmo da história, mas é também Deus que está atento à infidelidade dos ímpios. E é assim que chegamos, os justos são recompensados, portanto é a contraposição, mas é assim que chegamos à irrupção do reino messiânico. O reino messiânico será então esta nova Jerusalém, este novo espaço, esta nova harmonia entre Deus e os seus seguidores, este novo paraíso. E este novo paraíso será apenas para os justos. Não entrarão lá outros. Não entrará lá mais ninguém. Vamos então agora ainda a uma outra questão que é importante, que é o sentido da história. Meto aqui esta questão, porquê? Porque o sentido da história que estes grupos têm não é o sentido que nós temos. Atenção. Nós temos, hoje em dia, quando falamos do sentido da história, no fundo, é uma concepção filosófica, ou teológica, ou ideológica sobre a história. Aqui não, aqui é como é que a história vai decorrer, como é que a história vai acontecer. E isto tem muito a ver com a apocalíptica. Porquê? Porque a apocalíptica recusa liminarmente que o tempo que se vive seja sinal da misericórdia, da bondade, do amor de Deus para com o homem. A apocalíptica recusa liminarmente esse sentido. A ação de Deus com o homem, para a apocalíptica, é a da justiça, da ruptura, da dicotomia, da separação. Para nós, a história faz mais sentido se for de facto harmonia, partilha nesta dimensão de criador e criatura.
construindo, dando sentido à caminhada numa perspectiva de salvação. Para os apocalípticos, a intervenção de Deus na história vem sempre para provocar esta dicotomia. Não se olha para a história com bons olhos. Há como que uma fuga do tempo, uma fuga ao tempo e aos acontecimentos. A fuga ao tempo e aos acontecimentos marca muito o sentido destes textos, como haveremos de ver. Os seus agentes são normalmente personagens que vêm fora do tempo e que irrompem na história para ou corrigir, na maioria das vezes não há uma correção dos ritmos do sentido da história, mas para realizar a punição dos agentes dessa história. Portanto, nós não temos, como quando falamos de história da salvação, há aqui um certo sentido de mistério, de comunhão, nós não temos no mundo apocalíptico este sentido. E também não é de estranhar. Porquê é que não é de estranhar? Vou introduzir aqui uma coisa que é mais natureza teologia dogmática, mas pronto. Porque para os apocalípticos e para o judaísmo em geral, não há mistério da encarnação. Podemos dizer que no Antigo Testamento há o mistério da encarnação da palavra, e que Deus fala através de acontecimentos, fala através de sinais, mas para os apocalípticos não é essa. A intervenção de Deus tem de ser concreta, tem de ser realizável, tem de se ver nos seus efeitos. E não há o assumir por Deus deste mistério da história como a nossa fé o apresenta. Portanto, a história é um lugar teológico para a apocalíptica, mas é um lugar teológico para a contraposição. Lembrem-se bem, a história não é lugar para Deus realizar os seus desígnios. Ou, se quiser, mas esses desígnios são para contrapor, para punir, para castigar, para acabar, não é para dar espaço à conversão. É muito bonito esta questão, porque aqui se estabelece uma grande diferença, uma grande dicotomia entre a teologia dos apocalipses e a teologia profética. Não se esqueçam disso. E isto é importante, porque há textos proféticos que também têm um certo caráter apocalíptico. Mas nos textos proféticos, a história é o kairos. O que é que eu quero dizer? A história é o tempo de salvação. A história é o tempo de reencontro. A história é o tempo que Deus dá ao homem para se reconciliar. Nos apocalípticos não há este sentido de história. A história, o que acontece, é para punir os infiéis. Nisto podemos dizer que o próprio judaísmo e depois o cristianismo fez uma grande caminhada. Mas o judaísmo fez-la principalmente através de quem? Através dos seus profetas. Foram os profetas que abriram a história, que deram à história o sentido soteriológico, o sentido de salvação. E por isso, como diz André Neyer, que sempre vos tenho citado muitas vezes, não há profecia bíblica sem história, como não há história bíblica sem profecia. Porquê? Porque é a profecia que dá um sentido de reconciliação, de comunhão, espaço de realização à palavra de Deus. Para os apocalípticos, este sentido de história não existe. A história e os acontecimentos são o motivo pelos quais Deus há de intervir ou não para castigar e para colocar as coisas no seu lugar. Por isso, aqui há uma desvalorização daquilo que poderíamos chamar o tempo histórico. E nesse sentido nós temos um livro, chamado Livro dos Jubileus, que hoje também, ainda bem que não mandei, porque não íamos ter tempo para o ver. Vos mandarei para a próxima semana, tem ali um pequenino texto, vamos lê-lo para ver como a história apocalíptica tem marcas, e estas marcas são os ciclos. Está toda ela marcada por ritmos próprios.
que são os ritmos da intervenção de Deus. São ritmos específicos que este livro chamou de jubileus. Tudo acontece em semana de dias, semanas de meses ou semanas de anos. Tudo é assim. Todos os grandes acontecimentos têm este ciclo. É uma história como que pré-determinada. Deus, tínhamos dito atrás, tudo predeterminou. Não há espaço, não há possibilidade de introduzir aqui qualquer novidade, qualquer relação inovadora. Portanto, Deus intervém na história e marca o seu ritmo, é verdade. Deus intervém na história e marca o seu ritmo. Os apocalípticos, nesse ritmo, alimentam a esperança da sua libertação, porque eles são fiéis, porque eles próprios são os únicos fiéis e alimentam este dois. E, portanto, Deus há de intervir e transformar esta história de sofrimento, esta história negativa, numa história positiva. E temos então estes dois tempos da história. A história tem sempre dois tempos. O presente é mau. É tempo de sofrimento. O futuro é o reino messiânico, é a recompensa para os eleitos. E esta dicotomia, que está muito presente em muitos escritos, em muitos textos bíblicos, na Apocalíptica é, eu diria, um lugar comum, é um lugar habitual. O presente é mau, é um tempo de sofrimento, já há pouco vos dizia, de fome, de angústia, de perseguição, de guerra. Temos de nos libertar dele, e quanto mais breve ele for, melhor. O futuro é a Nova Jerusalém, é o reino messiânico, onde haverá harmonia, mas ela é só reservada aos eleitos. E esses eleitos são, no geral, os membros desse grupo. Então, vamos fazer assim. Eu não sei, e agora vou perguntar, não sei se o Dr. Juan já vos enviou os slides da aula passada. Não. Não se esqueçam que têm que ligar os microfones, estão todos desligados, portanto, quem quiser intervir. Pergunto então. Não mandou. Não mandou ainda. Pronto, então não. ver se ele manda e depois logo a seguir mandará também estes. Mas sei que já enviou na segunda-feira ou coisa parecida os vídeos. Toda a gente teve acesso. Sim, sim. Se não tiverem, contactem com a doutora Marta, que ela vos fará certamente chegar isso. Agora eu espero... Isso já é enviado. Já foi enviado. Já foi enviado, pronto. Já. E agora eu espero, como ficou combinado, que o Dr. Juan faça uma conversão destes vídeos em PDF e vos envie, quer a primeira sessão, quer os dois. Mas, se me dá licença, os vídeos, nós temos acesso a eles através do que a doutora Marta nos mandou a ligação. E podemos, pelo que eu fiz em relação àquele, captá-lo e gravá-lo para mim. Pronto. Eu acho que sim, mas eu não pergunto. Sim, podem descarregar. Podem descarregar. Os vídeos são o Pedro descarregados. não pergunta essas coisas porque eu sou um cego nisso, não é? Mas imagino que sim. Bem, de qualquer forma, os slides, depois também se quiserem, poderão naturalmente passá-los para vosso uso e até para, ao ouvirem ao ouvirem a aula e ao verem os vídeos, poderem configurar um pouco melhor a vossa aprendizagem e o vosso contacto com estes textos. Eu gostaria de procurar manter este ritmo de vos dar a informação teórica e depois dar-vos também alguns instrumentos para vocês poderem acompanhar. Isso para mim é importante e é fundamental e farei esse esforço sempre que seja possível. Na próxima vez, para além do temário e daquilo que vamos ter aqui, também vos enviarei, em princípio, um texto exatamente sobre, um pequeno texto, é pequeno, sobre o livro dos jubileus, que depois vamos ler aqui e analisar um bocado também para concretizar e ver, provavelmente vai demorar um bocadinho de tempo, para ver quais são eu diria, os tópicos que estão presentes e que configuram, que marcam bem a identidade destes textos.
Portanto, tentaremos fazer isso e creio que também para vós será muito útil, porque o importante é também poderdes aceder a isto. Estes textos, como vos disse, não são fáceis de encontrar em qualquer sítio. Há pequenos compêndios que têm alguns destes textos, não os têm todos, mas esta literatura não é de um compêndio, é de compêndios e compêndios, não é? Portanto, é uma literatura muito vasta, mas há textos muito bonitos. Eu selecionei um ou outro e, embora em pequenas partes, vos farei chegar alguns para podermos depois, eu diria, aterrar, sistematizar e ter uma ideia também prática sobre esta literatura, já que não é fácil. Eu tentei procurar, porque assim, não há traduções em português, enfim, razoáveis sobre isto. Eu andei na net a ver se encontrava traduções razoáveis sobre textos maiores, que não me importava nada dizer, olha, tomem. Só que não encontro. Os que encontrei são pequenos textos e são em castelhano, e os textos que eu tenho são todos em castelhano, e fazer a digitalização de alguns destes textos por inteiro é uma obra quase, é uma atividade quase impossível. E depois é de traduzi-los, mas fazendo a digitalização não consigo traduzir, não é? Se encontrasse em português, quando encontro em português algum pequeno texto, eu consigo, com a versão espanhola, a versão inglesa e algum bocadinho de fontes, consigo fazer uma tradução que seja minimamente decente. Não diria que será a epopeia das traduções, mas minimamente decente, contemplando os elementos fundamentais. Não tendo esse instrumento de base, é depois muito difícil chegar a isso. Então, ficamos assim. Não sei se há alguma pergunta muito urgente, senão no próximo... Se me permite uma observação muito urgente, peço desculpa, não quero tomar tempo sequer para me dar a resposta. Eu fiquei completamente confuso com as coisas que ouvi. Nomeadamente, quer dizer, parece-me que os apocalípticos iam buscar as suas confirmações, entre aspas, a sonhos, visões ou signos. Não, isso não iam buscar as confirmações. Pedro, não eram as confirmações. Eles serviam-se desses métodos. Isso, eu não disse bem, era isso. Mas não serviam-se desses métodos, isso não é pura idolatria, e portanto não admira que haja uma multiplicidade enorme de textos. Cada um escreveu a sua loucura. Entre metodologias e idolatrias, eu acho que há aqui uma diferença substancial. Eles não fazem dos mensageiros divindades, fazem-nos mensageiros. Mas de alguma forma, desculpe-me, se me permite, aceitam aquelas mensagens que eles julgam receber. Ora, aceitam as mensagens que eles vão receber, mas as mensagens não falam de um outro Deus. Não, mas as mensagens clarificam, muitas vezes revelam os tempos em que as coisas vão acontecer, revelam os contornos dos acontecimentos, dizem como é que as coisas vão acontecer. Não tem propriamente esses procedimentos não são propriamente uma mensagem de caráter teológico, são procedimentos, diria, instrumentais. Porque, no fundo, a mensagem é sempre Deus. Agora, se o Pedro me diz que falar de um Deus castigador é idolatria, bem, pronto, isso é outra questão. Não, isso é o Deus do Primeiro Testamento. Agora eu direi que Homero, a tentar saber o que iria acontecer através do voo de uma águia, ou alguém estar a tentar ver o que vai acontecer através das entranhas do animal ou qualquer coisa do género, não sei que signos que eles viam, é natural que haja uma grande variedade de tudo isto. Sim, mas há uma grande variedade, mas atenção, os apocalípticos, apesar de criarem um mundo mítico, não sei o que mais, não chegam a esse tipo de manifestações, não são
Os apocalípticos não são os videntes de Babilónia, nem os videntes do Egito, que analisam a partir das vísceras Pois. da sogra, se ela morreu de amores ou se morreu de paixão pelo genro. Eu não digo Não da é sogra, isso. mas digo mais Está a praticamente perceber? através de um pombinho ou de um pobre cabrito que eles mataram, não é? Assim? Pois, matam o cabrito, exprimem o sangue, aspergem as coisas, comem-lhe a carne, ficam todos satisfeitos, mas não fazem do cabrito uma divindade, fazem um animal expiatório. Não, eles a certa altura quase que eles próprios... Não, no Egito há os cabritos, o deus Knub tem a forma de um cabrito, para não dizer o aumentativo. Mas isso é uma divindade egípcia, não é? Isso é uma divindade egípcia, não tem a ver. Por exemplo, e se me permite, é só a última observação de 10 segundos. Aquele sino daquela reunião de Jamnia, para mim sempre tinha entendido como ser quase a estratégia desenvolvida pelos rabis, nomeadamente pela escola de Hillel e do Shammai, para, de alguma forma, agora que já não havia templo, já não havia sacerdócio, já não havia aquilo que sustentava o judaísmo, eles conseguirem mantê-lo, sob pena de... Não, mas isso de certeza. Mas isso de certeza. Olha lá, quando o Papa convoca um sínodo, é para dar uma feição mais atualizada à mensagem e à prática pastoral. Não modifica os princípios. O signo de Yavna, o signo de Jamnia, ou de Jabne, é naturalmente um signo com uma estratégia de sobrevivência, mas não definiu... Mas por isso é que eu fiquei admirado quando me disse que a conclusão, por exemplo, da adoção do Cântico dos Cânticos terá sido um resultado disso. Eu pensava que eles não tinham estudado assim... Ou seja, a revelação tem um tempo da explicitação. E o que os rabinos definiram é que este cântico não deve ser interpretado de uma forma meramente carnal, vamos dizer. Sim. Deve ser interpretado na sinagoga com uma referência a Deus, o esposo e a esposa, que é uma coisa muito bonita. Referir como... Aquilo que o judaísmo, aquilo que o judaísmo acreditava e sempre propôs, as núpcias de Yahvé com o seu povo. A dimensão nupcial de Deus com o seu povo. O povo de Deus é esposa. A mesma coisa aconteceu com textos com a nossa, com a católica. E eu até julgo que a nossa teologia tem muito da expressão de algo que sentia nesta altura. É porque parece que o mundo daquele suadiza apocalíptica é um mundo aberto, que cai lá tudo, cabe lá tudo. Cai tudo, mas atenção, uma coisa é cair tudo nos procedimentos, outra coisa é cair tudo naquilo que é o fundo da mensagem. E a apocalíptica nunca foi canonizada como literatura canónica. Pronto, ponto final, parágrafo, não é? A literatura apocalíptica sempre foi considerada uma literatura que está fora do cânon, está para além do cânon. E então o interesse de analisar... Analisá-la para ajudar a compreender o contexto do mundo antigo, do mundo bíblico. Está bem. Foi assim sempre, já apresentei isto na semana passada, que nós não estamos a estudar esta literatura à procura de novos dogmas, nós estamos a estudar esta literatura para ajudar a enquadrar aquilo que são as grandes perspectivas. E ao estudá-la assim, até nos permite diferenciar o que são os parâmetros culturais do mundo judaico muito rico, daquilo que são os parâmetros crentes desse mesmo mundo. Tem os parâmetros culturais e os parâmetros crentes. Provavelmente tinha as suas origens, falou da Babilónia, mas se calhar ainda muito mais para trás, no mundo mesopotâmico. Veremos isso. 3000 antes de Cristo, ou coisa que o valha, não é assim? Veremos isso. Para já eu acho que não devo dar... Para já, não devo vender a minha doutrina ao Pedro para depois você fazer figura. Com o tempo lá chega. Depois com o tempo lá chega. Peço imensa desculpa do tempo que lhes estive a tomar. Não tenho que pedir desculpa porque toda a gente está bem disposta a ouvir, não é? Eu é que tenho também de ir comer, vocês também têm. Foi um prazer. Eu sei que eu lhe peço desculpa. Muito obrigado.
Pronto, foi um Muito prazer obrigado. estar convosco e vamos continuando e estes processos vão se complementando. Esta aula, volto a dizer, é uma aula que tem alguns traços marcantes, porque vai-vos certamente ajudar a ir definindo contornos que depois vão sendo aplicados progressivamente. E nunca perderem de vista, todo este trabalho agora vai ajudar depois na nossa leitura e interpretação do nosso Apocalipse. E para onde tendemos. Está bem? Pronto. Uma santa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite, João, boa noite. Estejam-se bem. Boa noite, até a próxima. E saudações para as vossas famílias. Obrigada. Obrigada. Deus. Até para a semana, se Deus Deus. quiser. Deus. Boa noite, senhor Comandante. Durmam bem. Obrigada. Obrigada. Deus. Soninha. Boa noite. Boa noite. Boa noite também.